aparecendo aqui no fundo, você deve ter observado ali que ele gosta de aparecer. Então, já estamos gravando, tá. A Fernanda também não recebeu, né, a Thaís, a gente anota, a gente fica com a gravação do chat, recebe depois no final. Então quem registra aqui no chat que não recebeu, a gente dá um jeito de encaminhar para vocês. Então, o que nós estávamos falando, se na primeira aula nós falamos sobre o conceito de bruxaria, sobre a ideia de magia, a ideia de feitiçaria, o que diferencia, o que aproxima uma coisa da outra, né? Hoje nós vamos já, digamos assim, para procurar um pouquinho das bruxas e das feiticeiras da, da Grécia Antiga. E no mundo ocidental, uma das primeiras feiticeiras que aparece para nós é a Circe, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar dela, a, a, ou por meio do acesso à mitologia, a Odisseia de Homero, especialmente no canto 10 da Odisseia, em que Odisseu e os seus marinheiros, os seus argonautas ali, têm acesso, eles descem na ilha onde a ilha da deusa Circe, porque ela é uma, na verdade, ela é uma semideusa. A gente vai ver, ela é uma feiticeira, mas e é também uma semideusa ou uma deusa, dependendo da definição. Então, só uma pergunta, se quiserem abrir o microfone e falar, vocês já conhecem a Circe? Conhecem a história dessa feiticeira, dessa deusa grega? Alguém gostaria de comentar? Pode escrever no chat também, se estiver sem microfone. Eu O até pessoal não... pensei, Ana, não é aquela, é aquela que ele coloca, não, essas são as sereias, né, que ele coloca um negócio no ouvido, né, uma cera no ouvido para não ouvir o canto das sereias, mas Isso. aí não é Circe, é uma outra história. Eu me lembrei disso, né, esse homem que é muito inteligente, né, o Odisseu, um estrategista que está sempre encontrando essas figuras pelo caminho e saindo ileso, né? E aí eu me lembrei desse fato, que ele para não ouvir o canto das sereias, ele acaba usando cera no ouvido durante a... Exatamente. E, inclusive, esse episódio em que ele encontra as sereias ocorre depois desse encontro com a Circe, em que ele fica um ano na ilha. Esse episódio das sereias é depois. E ele, muito engenhoso, essa é a palavra, né, que define o Odisseu na literatura, engenhoso, tem essa ideia de bloquear, né, a entrada do canto das sereias aos seus ouvidos para que eles não sejam enfeitiçados também, de uma certa maneira, né, enfeitiçados pelo canto das sereias que ali aparece. A Beatriz está falando aqui, uma ótima obra é Circe, da Madeline Miller. Eu vou falar um pouquinho da Circe, da Madeline Miller. Beatriz, você leu essa obra da Madeline Miller? Você chegou a ler? Ai, que legal. Então você pode conversar depois com a gente também sobre isso, trazer, porque é uma versão totalmente diferente. A Madeline Miller é uma escritora norte-americana que ela faz meio que uma recriação da mitologia. Agora ela dá voz a essa Circe e ela conta a sua história. Ela traz o olhar, porque esse olhar da mitologia, o olhar da Odisseia, do Homero, é um olhar masculino grego. E que, digamos assim, que necessariamente todas as mulheres se apaixonam por Odisseu. Todas. Todas ficam encantadas pelo herói Odisseu, né? E o que que acontece? Mesmo uma deusa como a Circe, ela se rende aos encantos dele. Ele tem a ajuda dos deuses? Sim, ele tem. Mas ele é, tipo, o homem que faz com que todas as mulheres caiam de joelhos perante ele. Na obra da Madeline Miller, já não é bem assim a história. Sendo a própria Circe que conta a história, ela diz, não é bem assim, né? Porque afinal é a versão dela e ela está no poder, ela tem o controle, ela não é boba. É,
de pensar que ela vai ser envolvida totalmente pelos encantos de um mortal. Ela tem os seus próprios planos, as suas próprias estratégias, é um olhar diferente. A gente tem, gente, devido a essa questão mesmo dos estudos, feministas, e de trazer o discurso dessas mulheres da literatura, que numa visão do patriarcado, nessa visão do mundo organizado e coordenado pelos homens, as mulheres elas não falam, elas são representadas, elas são faladas, elas são descritas por esse homem que as olha e as julga de uma determinada maneira e conta a sua versão da história. Então, no caso da obra da Madeline Miller, é uma mulher dando voz a essa mulher, a Circe. E tem uma obra que a gente vai estudar em um dos encontros, que é a Tituba, que também, no caso, é a feiticeira Tituba lá das Bruxas de Salem contando a sua própria história. Então isso é interessante, essa reconstrução do discurso possível. Ah, mas aí não tem graça, porque elas estão inventando, e a obra dos homens é verdadeira. É? Temos que cuidar com esse tipo de pensamento, porque não é porque uma tradição muito antiga, esses mitos da Ilíada e da Odisseia dos gregos, eles formaram o pensamento da civilização ocidental e o modelo do patriarcado no Ocidente, sim, eles formaram. E isso é tão profundo, tão antigo e vem sendo reproduzido há tantas gerações, há tanto tempo, que esse discurso dos mitos nessa versão patriarcal se confunde com a própria história da humanidade, como se essa sim fosse a verdade sobre o Ocidente, sobre as pessoas e sobre o único entendimento do mundo. E a gente vai ver que os movimentos feministas pós-coloniais e também os movimentos que procuram dar voz àqueles que nunca tiveram voz, eles vão propor versões diferentes sobre as histórias que estão sendo contadas. E se é literatura, por que não termos um outro personagem, um outro olhar desse narrador para falar sobre algumas coisas? Né, até com reconstrução de alguns trechos daquilo que é dito, então também é interessante esse olhar diferenciado. Ok? Gente, fique à vontade do mesmo jeito, no momento que quiserem falar qualquer coisa, abram o microfone, chamem, vamos conversando aí na medida que for que nós formos fazendo o nosso curso. Então, por favor, Thaís, se puder passar o primeiro slide para nós. Lembra que tem um delayzinho, assim, mas dá tudo certo no final. Então, ali, as bruxas na mitologia grega, Circe e Medeia. O que eu tentei trazer ali como figura, como representação para nós? São afrescos, são representações que estão no Museu do Louvre em cerâmicas sobre essas mulheres míticas da literatura. Então, a primeira seria ali a Circe, e a segunda, a representação da Medeia, com o Jasão, tá, numa situação de comemoração. Eles estão com os braços ali, levantados e comemorando uma vitória, que nós já vamos ver qual é. Mais um, por favor. Então, Circe, essa é uma outra representação, muito mais contemporânea também da arte, né, da representação dessa deusa da feitiçaria. Circe seria a feiticeira mais antiga de todas, digamos, na tradição do Ocidente. Mais um, por favor. Então, na história da Odisseia, que conta a viagem que o herói Odisseu ou Ulisses estaria fazendo de volta para casa depois da Guerra de Troia, que é narrada em A Ilíada, que conta, né, toda aquela história, né, do Paris, que rouba a Helena da Grécia, porque é a mulher mais bonita do mundo, e aí os gregos vão enfrentar os troianos por causa da Helena, e acontecem todas aquelas peripécias, aparecem os heróis, na volta,
E a ideia, digamos, de fazer o presente dos gregos para os troianos, que garante a vitória da guerra dos gregos em Troia, a ideia é do engenhoso Ulisses. Ele que propõe, né? Não diz exatamente na Ilíada que era um cavalo, e sim que era um presente, que uma construção que os gregos conseguissem entrar dentro da construção, eles desconstroem desmancham, né, os barcos para construir o presente para os troianos pensam que os gregos desistiram da guerra e acabam perdendo a guerra depois de muitos anos, ali já está a representação da mulher para os gregos. Helena é a causa de todo o mal. Por sua beleza, ela é a mulher mais bonita do mundo, ela é abençoada, né, por Afrodite. Ela causa a morte de muitos e muitos homens que se envolvem. Em nenhum momento ninguém presta tanto atenção no fato de que ali os homens estão brigando pelo próprio orgulho. O próprio Menelau, que é o marido da Helena de Troia, ele só quer resgatar a Helena pelo seu orgulho, porque provavelmente ao resgatar a Helena, que está em Troia, ele a matará. Né? Não é por amor a Helena, mas sim pela questão do seu orgulho. Então, a raiz ocidental da mulher como raiz do mal aparece aí também. Tá? Na Ilíada, nós não temos a ideia dos feitiços. A ideia de magia que pode aparecer está ligada à religiosidade no sentido de que os deuses e os homens estão em contato próximo. Deuses e homens, na obra de Homero, de mais ou menos 500 a.C., 600 a.C., conversam. E os deuses apadrinham alguns homens de acordo com o seu, digamos assim, as suas preferências. As deusas também apadrinham alguns homens, né? E as mulheres causam a guerra, são a causa de todo mal. No retorno da guerra de Troia, Ulisses, o herói da Odisseia, resolve voltar para casa. Só que ele se perde, ele está com problemas com Poseidon, o deus dos mares. Na mitologia grega, nós temos Zeus, que é o deus dos céus, nós temos o Poseidon, que é o rei dos mares, e temos Hades, que é o rei do submundo, é o rei das profundezas. Tá? E Ulisses está indo pelo mar, logo, e ele tem um problema com o deus do mar. Então surgem vários problemas, vários empecilhos para que ele consiga voltar para sua pátria, onde ele era rei, que é Ítaca. E nesses vários problemas que vão surgindo para ele, leva anos e anos que ele está fora de casa. No canto 10 da Odisseia, que é um poema em prosa muito extenso, né, que é a base da cultura ocidental ali, digamos, aparece o momento em que a nau, o barco de Ulisses, é desviado do seu rumo e eles acabam indo parar na ilha, nessa ilha que é a ilha de Circe. Tá? É a ilha onde se encontra essa deusa. Mas Circe, para estar na ilha, e isso já é uma versão que a Madeline Miller que conta, essa escritora que escreve essa versão da Circe contemporânea, ela contando a própria história, ela já foi colocada lá por problemas com os homens da sua família, problemas com o pai, problemas com o irmão. Né? Boa noite, Janine. E lá, né, o que acontece? Ulisses, o homem esperto da história, ele já percebe que tem alguma coisa. Ao olhar para a ilha, ao se aproximar da ilha, e ele precisa parar em algum lugar para conseguir provisões para os homens, pegar água depois de tanto tempo no mar, ele percebe que tem uma fumaça. Então ele já sabe que a ilha é habitada. E ao saber que a ilha é habitada, ele que não era bobo, ele diz assim: já sei, vamos dividir os marinheiros em dois grandes grupos. Um grupo é o grupo dele, que é o que vai ficar cuidando ali do barco, né, da embarcação. E o segundo grupo é o grupo que são, digamos assim, os batedores, as pessoas que vão até a ilha para verificar se ali tem provisões, se ali tem água. Então tem um personagem que é
alguém que faz parte da frota, faz parte ali do grupo, né, dos marinheiros do Ulisses ou Odisseu, que se chama Euríloco. Esse Euríloco é escolhido por Odisseu para ser o chefe do segundo grupo, é aquele que vai entrar na ilha. E o Euríloco, é claro que ele não é bobo. Ao chegar nessa ilha, os homens de Odisseu, ou Ulisses, observam que quem vem recebê-los não são pessoas, mas são animais, são tigres, leões, lobos. Nenhum desses animais os atacam, ainda que pareçam, né, são animais selvagens, mas eles não são atacados por eles. E a tripulação percebe um palácio nessa ilha e vai até lá. Veja, não é um castelo, é um palácio. Assim que é a tradução. E nesse palácio, quem está? Quem os recebe é Circe. E Circe está, naquele momento, segundo a Odisseia, tecendo. Essa era a função das mulheres na antiguidade. Todas precisavam tecer. Fazer tecido era, digamos, algo associado à condição feminina, tecendo e cantando. E ela permite, então, que os marinheiros que estão até lá cheguem até ela, né? Eles estão cansados, eles estão famintos. Num primeiro momento, ela lhes dá comida, mas junto com essa comida, ela, que era uma bruxa manipuladora de ervas e poções, dá para eles uma certa poção do esquecimento. E como eles ficam uma droga do esquecimento? Eles ficam meio tontinhos e num segundo momento ela com a sua varinha mágica, olha que interessante, aparece associada à figura ali da feiticeira, a varinha mágica, ela transforma esses homens em porcos. E na Odisseia diz que todos eles eram como porcos e tinham tudo de porcos, exceto o raciocínio. Então eles não tinham perdido o espírito humano, a capacidade de pensar. E é por isso que os outros animais, que também eram homens transformados, não tinham atacado os marinheiros do Ulisses. Certo? Só quem não é transformado é o Euríloco, que é o chefe da equipe, digamos, que consegue voltar bem escondidinho do castelo, consegue voltar, não entra no palácio, consegue voltar e avisar o Ulisses do que havia então de verdade nessa ilha, onde eles vão, para onde eles vão. Observem, gente, que atualmente os arqueólogos eles localizaram lá na Grécia. Você sabe que está havendo uma variação da altura da água dos mares, derretimento dos polos, tem vários fenômenos que estão acontecendo por causa do aquecimento global. Então, eles acharam no fundo do Monte Circeu, numa ilha grega, uma montanha a 100 quilômetros ao sul de Roma, uma gruta, que poderia ser, segundo o poema épico A Odisseia, emprestada a Odisseu quando ele parou no caminho de volta das guerras de Troia, nessa ilha que seria a Ilha da Circe. Olha que interessante, né? Localizar esses espaços que têm uma referência do mundo grego hoje como base para essa mitologia, essa forma de descrever o mundo. Então aparece ali na figura, vejo ali os homens, né? Que a gruta, que ela certamente agora a água estaria mais alta, né? E ali o espaço da gruta onde esses homens teriam chegado, tá? Que teria ficado, digamos assim, menos evidente por causa da altura das águas, derretimento dos polos e outros fenômenos aí. Interessante saber, né, que tem essa referência, essa base. E imagine para os gregos daquela época realmente esse mito como explicação do mundo, né? Baseado em paisagens e locais em que eles convivem e que eles conhecem. Pode passar mais um, Thaís, por favor? Assim, gente, como lá na Grécia, se entendia no mundo grego o quê? Que todos nós, quando nascíamos, já tínhamos o nosso destino escrito, que era impossível fugir do nosso destino. E havia uma prática muito comum para os gregos, que era consulta aos oráculos. Os gregos costumavam, era comum mesmo, eles fazerem oferendas e tinha lugares que geralmente que geravam realmente grandes visitações públicas. Um desses locais era o oráculo de Delfos. E existe esse local, o oráculo de Delfos. E nesse local tinham sacerdotisas de Apolo. Apolo é o Sol, né? Representantes do Rei Sol, virgens de Apolo, que dizia que elas cheiravam algumas
fumaças, algumas coisas, e elas entravam num transe e conseguiam fazer previsões. E era caro consultar, não era para pobre, não. Você tinha que ter uma oferenda, sei lá, tinha que dar um pagamento bem bom. E aparece isso na literatura grega, por exemplo, no Édipo, quando ele vai consultar o oráculo de Delfos, está lá. E hoje os cientistas sabem que embaixo da região onde ficava o templo de Delfos, de fato, existem aromas e fumaças e vapores de algumas substâncias que saem do fundo da terra que podem colocar as pessoas em transe. Olha que interessante. Né? Então a coisa não era aleatória, assim. Tinha um fundamento mesmo. Mas então, voltando, né? Os gregos eram místicos e eles acreditavam na predição do futuro e entendiam que realmente dava para saber o destino, porque o destino já estava escrito e você não podia fugir do seu destino. Isso era impossível. Você sempre ia encontrar o seu destino. Era só questão de saber o acesso a ele, como você poderia fazer as coisas. A Circe, que é essa deusa, essa feiticeira, ela é a deusa da lua nova. E ela também é a deusa do amor físico, ela é a deusa dos encantamentos e dos sonhos reveladores do futuro. Mas também vejam que ela tem uma face, ela é a lua, ela é como a lua. Ela tem uma face escura e tem uma face que se mostra. Na face escura, ela é a deusa da vingança, das maldições e da magia negra. Tá? Ela é filha do Sol, do Hélice, do Apolo, né? E tem uma versão da história que diz que ela é filha de Hecate, que é a deusa da magia. E é também a senhora dos infernos. Então, ela é o resultado da oposição entre o Sol, que é a luz extrema, e a senhora do submundo, da escuridão. Ela está no meio termo. E tem uma outra versão, Hecate, deusa das bruxas, perfeito. Que é a deusa tríplice, que a gente vai falar aqui das bruxas. Posso falar uma coisa? Hécate é Claro, também a deusa das encruzilhadas, né? E perfeito. ela teria, quando a Deméter estava a Deméter estava desesperada, né, procurando Perséfone, quando Perséfone é raptada por Hades, Hécate meio que ajuda ali Deméter, dá uma força para Deméter encontrar a filha, e aí Deméter descobre que Perséfone está no Hades, né? Então, e daí tem a ver com a questão da deusa tríplice, as três faces As da, três as faces três da faces da deusa. deusa, isso mesmo. E perfeito. E aí veja, o que outra tem uma versão de que a Circe poderia ser filha também, sempre filha do Sol, tá, gente? O Sol, o Apolo, tem tudo a ver com esse negócio de bruxa e adivinhação também. Ela poderia ser filha de Perseis. Perseis é uma ninfa do mar, tá? Então ela é filha do mar, da água, e ela é filha do Sol, tá? E ao mesmo tempo ela é a lua nova. E aí o que acontece? A Circe, ela teria se casado e ela não gostou muito de ser casada, não. Por quê? Porque ela tinha sua própria opinião, coisa que não era muito comum nem muito imaginável no mundo grego para todas as mulheres, tá? E diz que ela acabou sendo banida lá do Olimpo, onde ela vivia com seu pai, para a ilha de Eana. Tem outros nomes para essa ilha, que lá foi onde ela encontrou Ulisses, ou Ulisses encontrou ela, né? Que ele vai até lá, e ela transformou a tripulação do Ulisses em porcos. Mais um, por favor, Thaís. Na saga Heróis do Olimpo ela aparece. Isso mesmo. Eu vou falar um pouquinho também, Beatriz, lá no final, que ela está na saga Heróis do Olimpo, essa representação, perfeito. No canto 10 da Odisseia, então, do encontro com Circe, né, a ilha de Eeia, também tem um motivo. Essa ilha de Eeia, vocês vão ver que tem uma relação, inclusive a Circe, ela é a tia da Medeia também, porque a Medeia é filha desse é, Eeu, que é um dos irmãos da, da Circe. Então, os dois grupos, o Odisseu e o Euríloco, que eu já tinha comentado, que a Circe cantava e tecia quando chegavam os homens, tá? Ela dá no primeiro momento a droga do esquecimento, depois dá comida e os transforma em porcos. O Euríloco avisa o Odisseu. E aí o que acontece? O Euríloco ele fica com muito medo de voltar. Ele diz assim: "Ah, não, Odisseu, você já me
colocou, Euríloco era muito esperto, você já me colocou nessa fria de ir lá para a ilha, e se não tivesse sido um pouco esperto, eu também teria sido transformado num porco. Restei, restou somente eu para te avisar, e agora você quer que eu volte lá com você? Tá louco. E ele desafia o Ulisses, Odisseu. Como que ele desafia? Ele diz assim: você é um inconsequente. Você manda todo mundo na frente para se dar mal, para salvar sua pele. E aí o Odisseu fica muito brabo e os marinheiros precisam intervir porque a coisa vira uma briga mesmo, né? Digamos ali, o orgulho deles ali, o Ulisses não pode ser questionado no seu poder patriarcal. Mas aí no meio do caminho aparece um deus que é protetor de Ulisses, que é o deus Hermes. O Hermes, gente, é um deus da comunicação e ele tem asinhas nos pés, tá? E ele aparece transformado em um menino, como um adolescente, para dar o recado pro Ulisses. E avisa: olha, Ulisses, vou te avisar uma coisa. Lá no meio da ilha, quem está lá é a Circe, que é uma deusa e é uma feiticeira. E ela transformou os teus homens em porcos, ela sabe mexer com ervas, ela sabe mexer com poções, e ela vai querer te transformar também num animal, que é esse outro poder que ela tem. Deixa eu ver o que a Beatriz falou aqui. Na saga Heróis do Olimpo, ela acompanha a jornada de Hazel Lewis e que aí demonstra como Hecate é poderosa e a jornada para alcançar o poder. Uhum, interessante. Até porque elas são muito ligadas a Hecate, né? Elas são parentes de Hecate, descendentes de Hecate. Então, aí o que que acontece? O Ulisses já fica ligado e o Hermes dá a dica para ele: olha, quando chegar lá, a Circe terá uma varinha. E essa varinha é mágica. Quando ela te ameaçar com a varinha, é porque ela vai te transformar em animal. Só que aí você ameaça ela com a tua espada. E o Hermes, ele dá uma poção, ele entrega uma poção pro Ulisses. Então quer dizer que os deuses homens também estão apoiando os mortais homens para que ela não seja, para que ela não seja, digamos, para que ela não domine aquele Ulisses. Ó, a Beatriz falou aqui no livro da Madeleine Miller, Circe e Hermes são amantes. Sim, na Odisseia, é interessante, sabe o quê? Que a Circe também é avisada pelo Hermes que o Ulisses vai passar pela ilha. Então, tem essa predição, ela já sabe que virá um herói. Então, existe esse aviso antes, ela tem realmente um contato com Hermes ali, né, digamos, na história de Homero. E aí, tá, o Ulisses vai lá, né, bem animado, né, e chega lá para conhecer a Circe, e aí meio que ela já começa, quando ele ameaça ela com a espada, ela meio que já fica caidinha por ele. Ela já fica tocada, fica interessada no Ulisses, tá? Ou Odisseu. E aí o que acontece? Ela já convida ele para ir ao leito. O Hermes tinha avisado que isso ia acontecer. Ele diz assim: olha, não negue, porque não se nega um pedido de uma deusa para ir ao leito. Isso não se nega, porque isso vai te trazer algum tipo de retorno, vai te trazer algum tipo de bem. Né? E aí ele diz: olha, eu até vou. Aí chega, mas assim, avisa que você só vai se ela nunca mais puder, se ela prometer que ela nunca mais vai fazer nenhum mal para você. E ela, como está apaixonada por ele, ela aceita, tá? Tanto que depois a Circe tem um filho de Ulisses. Então fica um filho dele ali na história, só que tem um probleminha que vai aparecer na mitologia com esse filho de Circe e Ulisses, tá? Uhum, que ela já estava confinada. Uhum, Hermes trocava já que ela estava confinada em Ana. Uhum, isso mesmo. Aí, gente, vejam aqui o que a Circe, então, ela, depois de tudo isso, ela convida o Ulisses para um banquete e para desfrutar de toda a hospitalidade do seu palácio. Ele, que não é bobo, ele diz assim: ah, não vou poder aceitar nada que você está me oferecendo para comer, tudo isso aí de bom que você está colocando para mim, não vou poder aceitar, não. Ah, mas por que ela se preocupa? Por quê? Ah, porque eu fico com pena. Como é que eu vou estar comendo tudo isso? Meus homens estão lá, transformados em porcos, numa situação tão deplorável. Aí, com isso, ela
diz assim: "Ah, então tá bom, se é só isso", aí ela vai lá com a varinha mágica e faz com que termina com o encanto e Ulisses volta a ter a sua tripulação transformada em homens. E eles ficam 1 ano na ilha, 1 ano ali. Até que uma hora a população diz assim: tá bom para você, né, Ulisses, mas tá na hora de voltar para casa. Lembra que a gente tá nesse caminho, a gente tá vindo já lá de Troia, a gente tem uma pátria, você é o rei, como assim, né?" Aí o Ulisses diz assim: "Ah, tá bom". Aí ele vai lá avisar a Circe depois de 1 ano. Ela diz: "Tá, você pode ir. Só que antes de retornar, você tem uma missão". Ela diz: "Você precisa descer ao reino de Hades e Perséfone. Você precisa descer ao submundo, precisa descer ao inferno para consultar o Eidolon". O Eidolon, gente, é o fantasma do Tiresias. E o Tiresias é o adivinho cego que aparece lá em Édipo Rei, que prevê o que vai acontecer com o Édipo, que ele vai acabar matando o pai e se casando com a mãe. Então, esses heróis gregos, eles numa tradição, eles são constantemente retomados. E ainda que estejam mortos, como existe uma forte ligação entre o mundo dos vivos e aqueles que desencarnaram, o mundo dos mortos, volta e meia eles acabam se comunicando também lá. E por que ele precisa consultar o Tiresias? Por que ele precisa consultar o adivinho? Primeiro, porque eles têm essa tradição mesmo de consultar adivinhos. Isso é muito forte para eles. Mas porque lembram que o Ulisses ele está com problema com o deus do mar, o Poseidon? E ele precisa ir para casa pelo mar? Então é o Tiresias que vai dizer o que ele precisa fazer, quais as oferendas e sacrifícios ele precisa entregar para que ele consiga voltar a chegar em casa, porque senão ele poderia ficar o resto da vida preso no mar, tá? Porque estaria o Poseidon está muito brabo, que antes ele furou o olho do Ciclope, que era filho do deus do mar. Então, gente, aí, olhem só, olhem que forte. A Circe, ela dá uma orientação para o Ulisses, que ele precisa pegar um carneiro negro, um carneiro macho, velho, e uma fêmea negra, e precisa degolar os dois. E com o sangue desse sacrifício, ele vai invocar o Tiresias do Hades para que ele se materialize e venha lhe dar as orientações. Isso para ele assim é super comum. Imagine, para nós seria uma coisa pavorosa, terrível. E para eles é normal, é um procedimento que eles estão pensando e que faz parte daquela sociedade naquele momento. E ela avisa ainda: virão vários eidolons, virão vários fantasmas que tentarão tomar desse sangue. Você não deixa, porque esse sangue, esse sangue só poderá ser antes que Tiresias chegue, porque senão vai tirar todo o poder. E manda fazer libações também ao mel e leite, com vinho, com água e cevada branca. E depois diz ainda, tem uma lista na Odisseia de outros sacrifícios que ele tem que fazer quando ele chegar em Ítaca, que é a terra dele. Isso para nós é super, né, forte, né? Mas está ali, contido na cultura deles. Antes de ir, mais uma vez, Circe e Odisseu dormem juntos. E, que mais? Um dos homens de Odisseu, sem querer, cai e morre. E aí aparece uma questão. O homem morre e vai para o Hades. Porque assim todos iam para o Hades. Todos os gregos que morressem iam para o mesmo lugar, iam para o submundo. E a diferença é que você ia ser lembrado ou pelos seus heroísmos e pelos filhos que iriam lembrar de você, e pela memória do povo, ou você seria esquecido. E quando ninguém mais lembrasse de você, nem do seu nome, você desapareceria lá no Hades. Então era um problema, eles precisavam ser heróis também para poder ter vida eterna. Era uma condição dos mortais. Vamos ver a Beatriz. Sim, havia um lugar na Grécia que as pessoas iriam ao oráculo de Hades para conversar com seus entes queridos já mortos. E na saga do Heróis do Olimpo, eles visitam esses lugares. Sim. Uhum. Ana queria comentar uma coisa, né? Estava pensando aqui no Hermes. Hermes também justamente é o mensageiro dos infernos, né? E tem o feminino de Hermes, que eu descobri há pouco tempo, por causa de uma aluna minha, que é Íris. E Íris, é a olha. mensageira, seria a versão feminina, na verdade seria, acho que, esposa de Hermes, né? Ou namorada de Hermes, é uma coisa assim, ela é uma versão feminina mesmo,
e ela transitava muito entre os deuses, assim, ela era muito conciliadora, chama Íris. E sobre o fato da Circe tecer, fica para mim a imagem da tecelã, justamente, né? Essa coisa do tecer uma teia para prender os homens, tecer entendimentos, tecer coisas assim que vão prender as pessoas, no caso ali o Odisseu, né? E também tem uma relação com Atena, né? Atena era tecelã e as Parcas, que eram as tecelãs do destino. Então, eu me lembrei disso, assim. Né? Que E a tecelã, ela sempre, ou ela envolve uma imagem de sabedoria, ou ela traz essa coisa do ser ardilosa, já que Odisseu é ardiloso, Odisseu é engenhoso, Circe meio que seria a sombra de Odisseu, né? Algo, né? Um lado feminino dele, sei lá. Né? Fiquei pensando nisso, mas a Tecelã tem essa coisa da astúcia do ardil. ou um oposto também da Penélope, da esposa, né, Sim, do Ulisses. a Penélope, nossa, importantíssimo isso, né? A Penélope tece de dia, destece de noite, porque a Penélope é virtuosa, né? E aí eu vejo uma semelhança com a mulher de Provérbios 31 da Bíblia, né? Que é uma mulher muito virtuosa, que é uma tecelã. Ninguém na casa dela passa frio no inverno porque ela já deixa tudo pronto antes. Penélope é essa mulher, né? Então ela enrola todo mundo, ela é sempre muito astuciosa. É uma tecelã, assim, acho que é a mais famosa da história, né? E aí, né, e tecendo para esperar, né? As duas tecendo quando eles chegam, quando os homens chegam, elas estão tecendo, né? Só que com uma para manter o reino, né, do Ulisses, né? E a outra que poderia destruí-lo, então, como oposição. A Bruna levantou a mão, pode falar, Bruna. Professora, você falou sobre a Circe, é, de a Circe falou pro Ulisses para ele sacrificar um animal, um macho e uma fêmea para Tiresias, é isso? Na verdade é o seguinte, sim, para evocar os mortos. Ah, sim. Não, porque eu tô lembrando, é porque o Tiresias ele foi transmutado em mulher antes de ter o dom da profecia, né? Aí eu pensei nessa dualidade Olha de que interessante. eu li isso num doutorado de uma psicóloga, ela falando sobre a erótica e o feminino, e Lacan comentando que num daqueles seminários que ele fazia, é, é rapidinho, desculpa interromper, mas é muito Não, interessante. interessantíssimo. O Lacan, ele falou o seguinte, ele falou que se nós não fôssemos, se nós não somos cegados como Tiresias, é porque nós não chegamos na verdade sobre a mulher. Aí ela conta o mito de Tiresias, que Tiresias foi transmutado em mulher quando jovem, parece que ficou 7 anos como mulher, no corpo de mulher, e depois voltou a ser homem. Aí Zeus e Hera estavam tendo uma briga sobre quem tinha mais prazer no erótico. Aí quem que eles chamaram? Chamaram Tiresias, porque Tiresias tinha experimentado os dois lados. E Tiresias disse que a mulher tinha infinitamente mais prazer do que o homem. A Hera, muito brava com ter o segredo revelado, cegou Tiresias. E Zeus deu a ele o dom da profecia. Que legal, eu não conhecia essa história desse momento feminino, dele ter passado 7 anos como mulher. Interessantíssimo Eu isso. acho que é verdade isso, sim, eu me lembrei agora, e era terrível, né? Era sempre muito terrível, muito ciumenta, muito vingativa. Eu vou falar sobre ela, era no meu curso, né? Porque era a deusa do casamento, né? Ela é a única mulher do Olimpo que ocupa esse posto, digamos assim. Mas ela sofreu demais com Zeus. Zeus era muito Terrível. mulherengo, traía ela de todas as formas. E inclusive, Atena nasce da cabeça de Zeus, né? Porque ele quer mostrar para ela que não precisa dela para ter filho. Ele era terrível e foi deixando essa mulher cada vez mais enlouquecida e ela nunca se vingava de Zeus, ela se vingava das outras. Terrível.
Mas aí, professora, você falando sobre, tipo, fazer o sacrifício de animais de diferentes sexos, aí eu lembrei dessa história para falar com Tiresias, já que ele, né, passou pelos dois gêneros. Achei fascinante isso. E a representação, né, de ser um carneiro branco e uma fêmea, uma ovelha preta. A oposição, né, da ausência de cor e a presença de todas as cores, na verdade, né? Achei Então, nossa, muito, muito interessante, Bruna, muito legal mesmo, bem, bem interessante, masculino e feminino no mesmo ser, a ideia do tal ali, né? Muito, muito isso, legal. muito legal. E aí, gente, o que que acontece, né, com as dimensões da existência humana, não são construções sociais, tá? Bom, pode mandar mais um slide, eu acho que eu tenho que seguir um pouquinho, senão eu não vou chegar na minha ideia, gente, é que a gente vai se empolgando aqui, desculpem. Tá, então aí ela tem a varinha mágica e tem a espada de Odisseu, a espada é mais cortante, né, a Circe e o Odisseu vão ao leito, sob juramento da feiticeira, Moano na ilha, ele tem que consultar o fantasma de Tiresias, os sacrifícios de sangue, tá, mais um, por favor. E aqui, ó, o livro que a nossa amiga está falando aqui, que eu iria falar para vocês, Circe, feiticeira bruxa, entre o castigo dos deuses e o amor dos homens. Tá? O livro da escritora norte-americana, em que dá voz para essa Circe, para que ela conte a história e mostre um outro lado, um outro posicionamento, um olhar sobre o patriarcado e a percepção dela, como ela descobre o seu poder como bruxa, o momento em que ela fica isolada no jardim e que ela começa a misturar aquelas ervas e que ela descobre, então, essa capacidade de transformar pessoas em animais e de fazer poções poderosas. Mais um, por favor, Thaís. Essa é a Madeline Miller, que é a autora do Circe, tá? Olha que interessante que ela diz: bruxas são mulheres cujos poderes os homens não conseguem controlar. E por isso elas são essas bruxas, elas são as feiticeiras, são o poder incontrolável ali. Então, existe uma denominação. Interessante a forma. E isso é uma fala dela por meio da Circe, do livro Circe. Tá? Mais um, por favor. Então vamos à Medeia, senão não dá tempo, gente. A Medeia, mas aí depois a gente pode voltar, comentar alguma coisa, tá? Então, mais um, por favor. Ali uma representação da Medeia. Vejam que aquilo ali já é uma representação no estilo renascentista, né? Uma mulher com seus filhos. E aqui também, olha, vejam, a primeira representação que aparece aqui da pintura é também uma representação assim, nesse modelo renascentista, da Medeia conversando com o Jasão. O Jasão ali com a sua roupa de guerreiro, e depois a segunda representação é uma cerâmica original grega também que está no Museu do Louvre, em que aparece ali a história da Medeia na versão do mito contada por esse autor que é o Eurípides. Eurípides, ele é digamos assim, dos grandes escritores de tragédias da Grécia, do teatro grego. Ele é o mais jovem de todos e ele é o que cria obras com mulheres fortes e que enfrentam a situação de submissão, demonstram a sua voz, ainda que para isso elas possam ser chamadas de bruxas, mas elas vão e enfrentam e fazem valer o seu olhar também. O que é interessante, se a gente for ver? O interessante que a gente vai ver é que os deuses eles são extremamente cruéis. Zeus é extremamente cruel naquilo que ele faz com a Hera, com as outras mulheres com as quais ele se envolve, e também, digamos assim, o que caracteriza dele é poder fazer tudo. Ele, afinal, ele é o rei dos deuses e ele pode fazer tudo o que ele quer. Mas quando se encontra uma mulher, a representação de uma mulher que quer fazer tudo o que ela quer, ela é associada à negatividade, ao mal, como se aquele lugar não coubesse a ela. Então, ela não tem esse direito, digamos, de fazer as coisas acontecerem do jeito que ela quer. E se ela tiver poder, aí ela é uma feiticeira. Ela é terrivelmente daninha.
Então, aqui nós já vamos ver, né? Aparece a Medeia no carro de sol, que é o momento em que ela, depois de cometer um dos seus um crime, ela acaba fugindo da cidade, já vamos ver qual é, tá? E depois a representação dela ali matando os filhos. Vamos lá. Olha aqui, qual é a relação dessas duas, da Circe e da Medeia. Vejam que a Circe, ela é filha de Hélios, que é o Sol, e do oceano com essa ninfa Perse, tá? Perse é uma filha do oceano, uma ninfa do mar. Então, de Hélios e Perse nasce Circe e nasce Étis. Étis é o dono da ilha onde a Circe é exilada e que ela fica morando lá quando chega o Ulisses, o Odisseu. E Étis é o pai da Medeia. Então, a Circe é a tia da Medeia. Tá? Então, e de alguma forma elas têm essa relação. E tem uma versão da história que a Medeia seria filha de Étis, do irmão da Circe, com Hécate. Tá? Então, de qualquer forma, elas estão com essa conexão com essas deusas da bruxaria, da noite, a feiticeira relacionada a esse poder a esse poder feminino relacionado com a noite, com a magia negra, com a manipulação do poder. Digamos, para fazer valer a sua forma de poder num ambiente patriarcal, às avessas, digamos. Mais um, por favor. Então, Hecate é a deusa tripla. Ela é muito. É a deusa das bruxas, como foi falado aqui no chat, né? Por quê? Porque no neopaganismo, Hecate é a representação da grande mãe, e no neopaganismo se entende que essa grande mãe ela foi chamada por vários nomes em diferentes culturas politeístas, mas que ela se caracteriza por essas três faces. Ela é a menina, a donzela, ela é a mãe, que é a que gera o próprio Deus, e ela é a anciã. São as três fases também da lua que são representadas aí, tá? E as três fases da mulher antes da menarca, na fase fértil e na menopausa. Tá? Mas seriam três formas desse poder. E ela é uma deusa tríplice, e essas fases dela ocorreriam conforme as estações do ano, como uma forma de representação. Então, a deusa seria o próprio ciclo da natureza. Vamos ver aqui o que o pessoal falou na página 83 de Circe. No último parágrafo da página tem uma frase de Circe bem assim: ninguém tem coragem, ninguém ousa me enfrentar quando ele está enfrentando seu pai Hélio. Para mim, todo esse livro é um lindo poema. Ela é irônica, né, no livro. Então, isso aqui é um dos mitos, uma forma, digamos, é um dos verbetes para dizer quem é a deusa Hecate, tá? Essa deusa tripla. Então, ela era muito poderosa, ela descendia dos titãs, assim como Zeus e Cronos era um dos titãs, Zeus e Hades e Poseidon. E durante o dia ela tinha uma influência benigna sobre a agricultura, e às horas das trevas, à noite, ela se interessava pela feitiçaria, pelos fantasmas e pelos túmulos, a ideia de que as bruxas atuam à noite, tá? Ela também é semelhante em alguns aspectos a Deméter, que é a deusa da vegetação, tá? Ela associava a fertilidade à morte como forças da terra, mas a morte como transformação, como mudança, não como algo definitivo, como uma mudança de estado. A professora Grace que diz, né, que quando nasce a mãe, morre a donzela, né, que são essas transformações, e realmente a morte é uma transformação nessa tradição. O que mais que diz aqui? A feiticeira Medeia, que foi rejeitado por Jasão, que nós vamos, ela invocava a Hecate em suas artes mágicas. Tem as três faces, e os atenienses tratavam a Hecate com uma certa deferência, né? E depositavam oferendas para Hecate nas encruzilhadas. Ela é a deusa das encruzilhadas, onde se pensava que a deusa exercia o seu poder. Mas vejam, gente, não era algo pejorativo, como hoje a pessoa diz assim: ah, tem feitiço na encruzilhada, eu vou sair correndo. Os alimentos que eram depositados como oferenda a Hecate nas encruzilhadas eram alimentos que eram deixados para as pessoas mais pobres,
ou para as pessoas em estado de mendicância, era uma forma de, ao você ofertar para a deusa, que viesse como um alimento, também como um retorno para a terra. Não tem ideia de desperdício, é ciclo. Mais um, por favor, Thaís. Acho que não sei se a Thaís tinha caído. Thaís, pode colocar mais um. Obrigada. Eurípides, aqui, né, o autor da tragédia da Medeia, né, teria nascido em Salamina e teria morrido lá na Macedônia. E só para lembrar, gente, essas peças do Eurípides, que foi o mais tardio dos dramaturgos gregos, elas ocorrem um pouquinho antes da Guerra do Peloponeso, lá na Grécia, então é um momento de grande tensão social, e tem um fundamento ele trazer essas mulheres que, de alguma forma, enfrentam a ideia dos problemas da sociedade ateniense da época, tá? Então, a sociedade estava descontrolada e sem parâmetro, estava havendo uma mudança de valores, de tradição, o modo de pensar dos gregos estava mudando. Então, quando o Eurípides vem e traz essas mulheres fortes, como tem outra peça dele, as bacantes, as troianas, também tem um fundamento por trás disso. Isso é um efeito social que ele é resultado de um efeito social na Grécia, também os enredos. Mais um, por favor. Então acabou ficando um pouquinho pequenininho. Medeia é a filha do rei da Cólquida e de Hécate, ou seja, ela é a sobrinha lá eu tinha dito da Medeia, da Circe, né? E aí o que acontece, gente? Um dia chega nesse reino da Cólquida, onde ela era princesa, chega o Jasão. O Jasão era digamos, um desbravador grego, que ele chega, que ele queria pegar um tesouro que existia na ilha lá na terra da Cólquida, que era o velocino de ouro, ou seja, era um carneiro que tinha uma lã de ouro, que era muito poderosa, para quem tivesse, tornava a pessoa invencível. E a dona Medeia se apaixona pelo Jasão. E ele, o que ele faz? Na intenção de conseguir o seu objetivo, que era pegar o velocino de ouro, ele diz para ela que vai casar com ela já está apaixonada. Aí ela faz os feitiços dela para ajudar, então, o Jasão e os seus marinheiros a chegarem no seu objetivo. Eles conseguem levar o tesouro. Depois que eles pegam o velocino de ouro, e para isso ela faz alguns encantos, ela engana o dragão que protege o velocino de ouro, e aquilo só é possível com a magia dela, ela foge com ele. E o pai dela, o rei da Cólquida, manda o seu filho para manda o seu filho para o irmão da Medeia para tentar pegar o tesouro. Não é nem para salvar a filha, não, que eles estão com raiva dessa filha que os traiu, dessa mulher que os traiu, mas é por causa do tesouro. E o que acontece? Não é só isso. O pai da Medeia, quando chega o Jasão e quer o velocino de ouro, ele enrola o Jasão. Ele diz assim: eu te entrego. Mas só que você tem que fazer tais trabalhos. E ele vai dando missões impossíveis e difíceis para que o Jasão vá fazendo, até que o Jasão chega uma hora que ele se dá conta que não vai ganhar nada, que ele está só sendo enrolado, tá? E aí ele aceita a ajuda da Medeia. A Medeia, para defender o marido Jasão, por quem ela está apaixonada, ela esquarteja esse irmão, que é a forma dela tirar a atenção do pai. Ela esquarteja ela mesma e joga os pedaços do irmão no mar. E o pai, desesperado, vai juntar os pedaços do seu filho amado e deixa que Jasão vá embora. Ela faz isso pelo amor que ela tem por esse homem. E aí o que acontece? O Jasão volta para sua terra. Quando ele chega na sua terra, o que acontece? Está lá o tio. E aí eu fico pensando no Hamlet, que o tio mata o pai, tem o sobrinho, tem o filho, que é o herdeiro do trono. Eu fico pensando quanto pode ter alguma espécie de conexão aí, lá do Shakespeare. Mas ali, veja, o rei Pélias é o tio que mata o irmão, que é o pai, e está no papel de rei. Ele é um usurpador. E quando volta o Jasão tem direito ao trono, ele é o herdeiro. Mas o tio está lá. A Medeia toma as dores do seu amado mais uma vez. E o que ela faz? Né? Ela diz assim:
isso não vai ficar desse jeito. Ela pega um cordeiro velho, um carneiro velho, e ela coloca num caldeirão, faz um feitiço, e ela consegue fazer com que aquele carneiro velho reapareça na forma de um cordeiro novinho. E ela diz para as filhas do rei Pélias, o filho de Jazão: olha, eu tenho poder, sabe o que que é? Eu consigo fazer qualquer pessoa ou coisa velha virar nova. Aí as filhas, querendo demonstrar fidelidade ao pai, elas vão lá, esquartejam o pai e jogam no caldeirão da Medeia. Bom, o que que acontece? Digamos aí com essa história, né? É claro que ele não volta. Tem uma versão da história que diz que, para provar o argumento dela, ela faz com que o pai do Jazão retorne do Hades. Ela volta da vida para ele por meio do seu caldeirão. Então, para que o argumento dela se torne mais eficiente. Claro que quando as filhas matam o próprio pai, as criminosas são as filhas, tá? E aí se cria uma ideia de que essa ideia dos filhos matando, as filhas matando o pai ali também, e claro que não vai voltar nada, mas aí é para o Jazão se tornar rei. Tá, mais um, por favor, Thaís. Só que assim, o pessoal da cidade fica escandalizado com a maldade da Medeia por causa disso. E ela e o Jazão são obrigados a fugir daquela terra e eles vão se exilar na cidade de Corinto, na Grécia. E lá nessa cidade de Corinto tem o Creonte. Esse Creonte não tem nada a ver com o irmão da Jocasta, lá da história do Édipo. É um outro Creonte, não é o mesmo. E esse rei Creonte aceita lá o Jazão. Nessa situação, o que acontece? A Medeia e o Jazão já têm 2 filhos, tá? Só que se na terra do Jazão a Medeia era uma estrangeira, uma bárbara que não tinha direito a nada, em Corinto, tanto ela como Jazão são estrangeiros. E na cidade, na polis grega, o estrangeiro não tem direito a nada. Então, eles estão numa situação de igualdade. São párias do mesmo jeito. Só que o rei Creonte, ele sabe das maldades da Medeia e ele implica com ela. E ele acha assim, eu vou dar um jeito de expulsar essa bruxa daqui. Então, ele chega para o Jazão e diz assim, Jazão, você está casado com uma bruxa, com uma feiticeira. E ele oferece a mão da sua filha, a princesa Creusa. Olha o nome, gente, Creusa, da princesa. A mão da princesa Creusa em casamento para o Jazão. E diz assim: olha, se você casar com ela, você se torna cidadão e os seus filhos vão ganhar também o direito de serem cidadãos de Corinto. Vocês vão ascender socialmente. E a Medeia vai embora. Ele coloca ela numa situação de concubina. Depois dela ter feito tudo. Ela traiu o pai, ela matou o irmão, ela saiu da terra dela, fez tudo por esse homem. Aí chega lá, ele vai casar com a Creusa, gente. Aí vejam, ela não ia ficar quieta, gente. Ela não ia ficar quietinha esperando isso. Isso tudo acontecer e ela ser colocada de lado. Ela vai e faz um presentinho para Creusa. Ela faz um manto para dar de presente de casamento e envenena. Quando a princesa coloca o manto, ela vai morrer com aquele veneno. Aí o pai tenta salvá-la e acaba se contaminando com o veneno. E o veneno se espalha pelo castelo e é um monte de mortes na sequência. O Jazão fica revoltado e fica contra a Medeia. Ela é enlouquecida de raiva e de dor. Ela mata os filhos dele com ela. É porque ela é psicopata? Só que tem uma coisa, para o mundo grego, os filhos são dos homens. A mulher é um receptáculo. É filho dela com ele? É, mas é mais naquele mundo, o filho é mais dele do que dela, entende? É um pouco diferente a relação, não é essa relação de maternidade. Para os gregos, a mãe só vai ter alguma relação com o filho se ela amamentar, porque senão ele é só um vaso onde cresce a semente do pai. É outra relação. E aí, quando ela faz isso, claro que aquilo lhe causa dor, ela evoca uma carruagem do deus Apolo, que é o deus Sol, e, por causa disso, que é o seu avô, se for ver,
e ela sobe nessa carruagem e foge para Atenas, depois da morte dos filhos. Em Atenas, ela se casa com o rei de lá chamado Egeu, que é o pai do Teseu, o herói da mitologia que mata o Minotauro. Chegando lá, esse rei Egeu casa com ela e eles têm um filho, que é Medo. O nome é Medo. Medo. Esse Medo, tá? O que passa um tempo, tá? E ela aparece o Teseu e a Medeia tenta matar o Teseu. O rei Egeu descobre que ele é filho e expulsa a Medeia e o filho Medo também. E diz que ela volta para Cólquida, lá para a terra lá de onde ela tinha saído desde o início. Perses, tá? O irmão tinha deposto o seu tio Edes, que era o dono da ilha. E o que acontece? O filho da Medeia, que é o Medo, ele acaba indo embora, se tornando o rei de um povo, que são os Medos, que se tornarão, e Pérsias, porque são os descendentes de Pérsias, que são os Medos e Persas da história, que teriam a origem nesse filho de Medeia, com o rei de Atenas. Tá? Desculpe, com o rei de Atenas, o rei Egeu. Então, na verdade, está tudo meio que conectado, sabe? E ela é considerada a feiticeira mais destrutiva, né, por ter feito tudo isso. Mas na ideia ela está ferindo o patrimônio do homem, daquele que atraiu, né? E se for ver, tudo que ela faz é em autodefesa, não tem ninguém por ela, né? Ela é sozinha, é complicado, gente. Tem muitas coisas para se pensar disso. Eu fico com pena dela, ainda que ela seja essa heroína, essa vilã. Eu acho. Ainda tem. Na verdade, ela quer acabar com a descendência de Jasão, né? Uma maneira de punir um homem na Grécia era justamente essa, acabar com a descendência dele, né? Para apagar a memória dele, né? Para que realmente ele desaparecesse. E aí tem questões psíquicas envolvidas, até eu não me lembro muito bem, mas no momento em que o marido abandona a esposa, né? O filho vai receber o tratamento que o marido estava recebendo, e tem questões psíquicas envolvidas, que agora eu não vou lembrar com exatidão. Mas você falou do nome da Creusa, né, Ana? Eu li uma tradução da peça que era Glauce, o nome da princesa. Glauce, pode ser Glauce também, tem uma E tradução. aí mas eu vi Creusa também, e a cena do vestido lá, quando ela veste a roupa, é horrível, assim. É uma cena pavorosa, né, porque o vestido tá todo envenenado. Então, interessante que ela não mata o Jasão, ela mata os filhos, né, justamente para punir o Jasão. Exatamente, porque, veja, é para punir ele e para que ele continue vivendo na sua dor, para que ele não tenha onde se resguardar na sua dor. Né? Então, ele entende aquilo que a morte não é tão grave, né? Mas sim a vida na dor pode ser pior para um grego até mesmo do que alguma situação de morte, né? E tem A vida na vergonha. a peça do Chico Buarque, né, a Gota d'Água, que ele retoma o mito de Medeia. E aí a Medeia é a Joana na peça, né, do Chico É Buarque. Exatamente. Então, mais um, por favor, Thaís. Não, isso aqui já é antigo que volta. É engraçado, eu pensei que eu tinha colocado um slide. Acho que tá. Coloca mais um, por favor. Aí, tá. Esse aí ficou. Eu fiz em cima a apresentação, ficou aquele slide. Então, assim, gente, o mito da Medeia, ele está presente até hoje. E sabe o que é interessante? Eu trabalho com mitologia com os meus alunos do ensino fundamental 2, sabe? Do 7º, 8º, 9º ano. E eles ficam, assim, muito encantados, porque eles têm, por causa dos filmes do Percy Jackson e de algumas HQs, eles têm esses mitos da Grécia Antiga muito presentes na realidade deles ainda. Então, eles identificam isso. E, inclusive, a gente está vai desenvolver um jogo de RPG em que eles vão criar os personagens da mitologia. E eles têm um gosto muito grande por isso. É interessante o gosto que esses jovens têm. O Rick Riordan, né, que é
o escritor, né, do ladrão do Percy Jackson, o Ladrão de Raios, e tem vários outros livros sobre mitologia, tem essas representações, e uma delas é a Medeia, tá? E aí aqui aparece, né, coloquei ali uma cena do comic book, né, ela diz: "Eu fui, mas eu tenho sido feita carne e sangue, eu me tornei carne e sangue novamente, né, eh, a morte não me manteve por muito tempo, jovem herói". E aí ela fala como ela tivesse renascido ali dos mortos. E a outra cena que aparece ali, né, é o palácio, né, o palácio também da Medeia, e ela estando presente ali. A Beatriz leu tudinho, que legal. Mais um, por favor, Thaís. E outra personagem que a gente já falou, que é a Circe, ela está presente também na contemporaneidade, nesse imaginário popular dos jovens, no caso, na Mulher Maravilha, na história da Mulher Maravilha da DC, tá? Então a Circe, você sabe que a Mulher Maravilha é a princesa, a Diana Prince, né? Ela é a princesa Diana, ela é uma amazona, ela retoma também a mitologia grega e o mundo antigo. E a maior inimiga dela, quem é? É uma Circe, que aparece ali, representada também, né, como a sua arquirrival, a sua arqui-inimiga. Então, gente, e também o livro, né, que nós vimos da escritora norte-americana, né, retomando esses mitos, essa contemporaneidade, só que de uma outra maneira, de forma ressignificada. Vejam que essa ideia da associação do feminino ao mal, ao negativo, e a representação de que essas mulheres que tomam atitudes, que são fortes, que batem pé e que defendem os seus direitos como uma representação do mal, elas estão há muito tempo contidas na nossa civilização. Então essa cobrança, né, que aparece em cima das meninas, que elas têm que ser boazinhas, que elas têm que ser legais sempre, que elas têm que aguentar, eh, praticamente muita coisa, porque que o papel do feminino ele tem que ser submisso para ser uma representação do bem, para ser uma representação diurna, tá? Ele vem sendo construído e repetido há muito tempo. Nós vamos ver nos estudos, quando a gente chegar nos estudos de outros aspectos culturais, de outras culturas, por exemplo, da cultura africana ou da cultura não ocidental, de uma forma geral, a cultura indígena, por exemplo, nós vamos ver que as representações do feminino, elas não estão necessariamente associadas a algo terrível, né? E sim, elas estão sendo representadas de uma outra maneira. É um outro formato de enxergar a formação do mundo. O masculino e o feminino, eles estão presentes também, como uma base, como uma representação, mas os valores atribuídos a esse masculino e a esse feminino, eles vão ser representados de uma outra maneira, eles vão ser retomados de uma outra maneira. Tá? E para isso, para a gente ter essa noção, essa percepção, a literatura é um espaço muito interessante para isso, para a gente ter essa possibilidade de ressignificar, de se transferir para um outro tipo de espaço e a gente parar para pensar sobre algumas situações, tá? Que estão ali presentes e que aparecem na nossa vida até hoje, de alguma forma. No curso da professora Grace, na verdade, ela vai trazer mais essas questões aí do masculino e do feminino e da divindade, né? Aqui no nosso curso a gente vai falar mais da bruxa, da feiticeira e desse aspecto aí. E acho que ela vai trazer o aspecto mais da luz, assim, né, professora? É uma outra versão também importante que eu diria que é complementar e é necessária, né, que se faça essa sequência. Como eu vou falar muito do Jung, né? Então vai ter luz e sombra. O Jung trabalha muito com a questão da luz e da sombra, né? E vai ter lá os mitos, né? Os mitos envolvem aspectos sombrios da psique humana. Então, vai ser um complemento, né? Você está focando mais nas bruxas, mas vai acabar funcionando como complemento. Quem fizer os dois cursos vai perceber que algumas discussões se dialogam, né? Sim, com certeza.
Eu queria que vocês comentassem alguma coisa, falassem alguma coisa, se ficou entendido, como é que vocês veem tudo isso, se já conheciam essas representações da Grécia Antiga, da Medeia, da Circe. Já, eu já. Mais alguém? A prof, né, comentou e ela vai, acho que trazer outras ainda representações mitológicas também, né? A Medéia é bem famosa, né? Sim, a Medeia é uma das, digamos assim, É um super, tá em tudo quanto é discussão sobre mitologia, né? Professoras, eu não tinha ouvido falar ainda sobre, assim, ouvido falar não, eu sou muito superficialmente sobre Medeia, era mais sobre Circe mesmo, mas eu acho muito interessante o tema dessa aula para saber como que essas mulheres foram retratadas e qual que é o impacto que isso tem na sociedade, na, na significância do ser mulher. A mulher com atitude, a mulher que faz, a mulher com ação, é retratada como bruxa, como megera, como feiticeira. Nossa, eu acho esse tema interessantíssimo, a aula está sendo incrível. que bom, Bruna, que você está gostando, assim, espero que o pessoal esteja gostando também. E a Fernanda falou aqui, eu não havia estudado Medea, eu conheço uma peça que assisti mais nova. Tem as reconstruções diversas que são feitas, né, em cima do mito e outras possibilidades aí que tá sempre, não cai de moda, gente, né? Lança outros olhares, continua nos desafiando de alguma maneira, nem que seja para olhar de uma forma, nos convidar a olhar de uma forma diferente. Então, para a próxima aula, o que que, o que que nós teremos? Para a próxima aula, ainda que não, que muita gente, as bruxas, a Circe e a Medeia, até por essa retomada da mitologia grega que a gente tem, dos jovens, dos adolescentes, que isso é muito contemporâneo, elas são bem presentes na nossa cultura, no nosso momento. Na próxima aula, eu quero trazer algumas representações de bruxa que já não são tão conhecidas normalmente, que são as bruxas do mundo romano, na literatura romana, em Roma. Então, as bruxas que nós vamos trazer, por exemplo, representação do trecho, das bacantes, vão já trazer também outras construções, até que a gente chegue a associar essa imagem da bruxa como a velha descabelada e assim por diante, aquele conjunto que vai se criando. Vocês veem que algumas dessas características, as bruxas agem à noite, elas fazem poções, elas usam varinhas mágicas, elas manipulam energias, elas são frias e cruéis. Então, isso a gente já tem construído ali na literatura grega. Só que ninguém disse, por exemplo, que elas são feias, pelo contrário, né? Elas podem ser muito lindas, não tem essa ideia. Na literatura de Roma, na literatura romana, essa ideia da deformação da figura da bruxa associada a uma pessoa decadente, com uma aparência decadente, já começa a ser construída nessas outras representações. Então, se somam aspectos até que se chega naquela construção da bruxa que a gente vai ter na Idade Moderna. Tá? Mas é um passo a passo do imaginário popular que se vai colocando, que vai se somando e se em alguns momentos se contestando. Vocês vão ver que são ideias que algumas se contradizem, outras se retomam e que vão assumir aspectos diferentes, mas que mantém a ideia de que a bruxa é uma representação noturna, é uma representação sombria e que principalmente questiona e coloca em risco o poder masculino. Tá? Isso é o ponto que digamos assim, se mantém por meio disso tudo. A subversão da relação de poder patriarcal.
Isso vai seguir. E a gente vai ver que isso vai acontecer de diferentes maneiras. Tá, deixa eu ver o que colocaram aqui. A Terezinha disse que todos nós somos um pouco de bruxa, só não percebemos. É verdade. A paixão. Então começa em Roma essa ideia de bruxa como a horrenda. Nessas representações que nós vamos ler para a próxima aula, que eu vou procurar enviar os textos com um pouquinho de antecedência, porque eles são menos conhecidos, para que vocês tenham nada muito extenso também, porque eu sei que vocês têm os compromissos de vocês, mas para conhecer um pouquinho melhor, tá? Vocês vão ver a bruxa desgrenhada. Tá? Então, até, por exemplo, lá quando a gente pensa na bruxa lá dos contos de fadas, na representação da Disney, a bruxa velhinha que vai lá na Branca de Neve para levar aquela maçã envenenada, o veneno tá ali, a ideia a bruxa é a que mexe com poções, é a que mexe com veneno, que tem a intenção de prejudicar, que tem a intenção de destruir, tá? E outra coisa que segue, que é essa questão das mulheres atacarem as outras mulheres sem atacar o poder patriarcal, né? Então, esse rompimento dos laços, dos vínculos femininos no patriarcado. No patriarcado, as mulheres não estabelecem relações entre elas, digamos assim, a ideologia patriarcal não permite que as mulheres estabeleçam relações entre mulheres para que elas possam se apoiar, se fortalecer e se empoderar. A ideia é exatamente o contrário. É a desagregação. Todos, homens e mulheres, digamos de uma certa maneira, se mantêm e procuram se associar e se empoderar pela associação ao poder patriarcal. E não pela resistência. E toda forma de estabelecimento de resistência é vista como negativa por homens e mulheres também, contra as mulheres. Tá? Então, gera uma coerência que mantém esse patriarcado. Quem explica muito bem isso é o Pierre Bourdieu, na Dominação Masculina, que é um livrinho fininho que ele tem, e que ele explica esses mecanismos de poder, que as pessoas que estão exercendo poder em um determinado contexto, uma determinada posição, elas atraem pessoas desempoderadas para que se aproximem delas, e os desempoderados, às vezes, na impossibilidade de exercer aquele poder, se sentem empoderados por estarem ao lado dos poderosos. E explica isso como um fenômeno sociológico. Tá? Então, por que uma mulher vai apoiar outra mulher se elas vão ser só duas desempoderadas frente a todo mundo, frente a toda a sociedade? Precisa, então, haver o quê? Não basta ser mulher para você apoiar uma outra mulher. Tem que haver uma mudança de consciência e de você perceber que existe algo maior que envolve você a apoiar uma outra mulher. Você dá apoio para uma outra mulher. Né? E que é um enfrentamento de algo muito maior. E exige uma coragem muito grande as mulheres se apoiarem. Né? O feminino é ferido pelas mulheres, né? É feminino ferido entre mulheres e é curado entre mulheres também. Curado entre mulheres. Isso, Pierre Bourdieu, Fernanda, a dominação masculina. Que se chama. Terezinha, envio sim os textos para vocês, tá? E vou pedir para Beatriz enviar esse material. Você tem, a Fernanda tem o Pierre Bourdieu? Uhum, é esse mesmo. Pode falar, Fernanda. Eu estava pensando aqui sobre o que você acabou de falar, isso que você trouxe do Pierre Bourdieu, e eu estava pensando esse fim de semana, depois de uma discussão horrível, discussão não, uma conversa meio pesada que eu tive com uma amiga, e eu acabei pesquisando, me veio a expressão na mente, e aí eu pesquisei no Google e realmente existe, que é a sororidade seletiva, né? Que assim, só se algumas mulheres só exercem a sororidade com algumas mulheres e excluem outras, né? Exatamente. Exatamente, preferem estar, a Simone de Beauvoir fala isso também, preferem estar empoderadas ao lado dos poderosos do que estabelecer uma resistência, e que a Simone de Exatamente. E e que a continuam Simone, reforçando esse poder do patriarcado. Inconscientemente, acham que estão unidas, acham que lutam juntas, mas a partir do momento que elas selecionam apenas algumas mulheres, elas estão
fazendo essa manutenção ainda do patriarcado, infelizmente, né? Exatamente, exatamente. Que no profundo do inconsciente tem as disputas, as competições entre as mulheres. Isso é muito difícil de você superar, né? Isso está muito profundo, assim. E realmente, elas procuram, na verdade, é uma busca por poder. É uma busca por perpetuar o patriarcado que você acaba estabelecendo essas alianças com algumas e perseguindo outras. Né? Exatamente. E eu me peguei pensando, só desculpa me alongando, eu me peguei pensando como transcender isso, né? E como É difícil. é difícil, né? É É difícil. difícil. A primeira questão, eu imagino, né, é muito difícil responder isso, não tem, mas pelo menos assim, me parece que, que no primeiro momento é tentar refletir constantemente sobre o que a gente está fazendo. Se às vezes a gente está competindo com uma outra mulher, em vez de apoiar, entender que aquela mulher está lutando tanto quanto você para ter algum espaço ali. E que se vocês, as duas se apoiarem, as duas vão se tornar mais fortes naquele momento, sabe? E em vez de você combater, se alie, né? Se alie para a gente trazer esse fortalecimento, né? Que a gente só está perdendo, né? E se a gente se enfrenta e se a gente se coloca contra e, né? A gente ainda piora, nos coloca numa situação de, digamos, de maior subalternidade, de ficar sozinhas, né? Então é uma política política eu falo não partidária, mas eu falo uma política no sentido de um pensamento de união que está baseado também numa ideia de auto-amor, de se amar por ser mulher, amar a mulher que existe em você e a condição de ser mulher também, sem combater isso na outra, né? Fazer parte de um todo, não precisa combater isso, né? E enxergar que é legal, né? A gente ser o que a gente é, do jeito que a gente é. Mas para algumas pessoas é muito difícil, né? É mais fácil realmente. A ferida, né? A ferida do feminino sangra. E como? Eu vou falar bastante sobre isso no meu curso, mas a Ana já está falando do feminino ferido. E o feminino ferido está ferido em homens também. Né? Quantas mulheres não repelem uma manifestação de sensibilidade num homem? Quando a gente faz isso, a gente está reforçando o patriarcado. Né? Então, é bem complexo. Eu também me pergunto muito isso, né? E me pego tendo pensamentos e atitudes que reforçam o patriarcado, e a gente tem que olhar para esse lado negativo para poder mudar, para poder transformar, né? E aí pensar, gente, que além dessa. Que bom que a Janine está gostando. Gente, e pensar assim, olha, que além dessa questão de uma mulher combater outra mulher, observar que tem outros elementos, e a gente vai entrar isso mais adiante, que podem reforçar essa ausência de sororidade. Então, vão entrar outros preconceitos de classe, porque é mais pobre do que eu, de raça, xenofobia e outras questões várias ali, né, que vão entrar, que reforçam esses estereótipos de separatismo entre as mulheres em vez da união. A Fernanda, pode falar, Fernanda. Só complementando, no caso, você falou, né, das segregações, né, dessa seleção, e a conversa que eu tive com uma amiga minha foi justamente com figuras femininas que tiveram, uma teve poder, ainda tem, e outra está no poder, né? Eu falei da Dilma Rousseff aqui no Brasil e a Kamala Harris nos Estados Unidos, mas o embate meu com a minha colega foi justamente porque ela tem tanto pavor da Dilma que, para ela, é como se ela dissesse assim, a Dilma não é mulher. E eu tive uma aluna também que, quando eu comemorei assim, o fato da Kamala Harris ter conseguido chegar onde ela chegou, a primeira coisa que ela falou foi assim, mas professora, ela tem problema com a polícia e ela é horrível, isso e aquilo. Aí eu tentei levar para o raciocínio simbólico. Eu falei, eu não estou pensando na pessoa Kamala Harris ou na pessoa Dilma. Né? Aqui eu moro no Tocantins, a gente tem uma mulher na política que tem muita representatividade, que é a Cátia Abreu, né? que é da bancada ruralista. Mas o que eu falo de simbólico, o que essa mulher representa? Né? E o que ela pode mostrar para outras mulheres, inclusive e principalmente as mais novas,
dessa luta. E eu ainda disse, eu fui além, eu falei, no caso da Dilma, independente de ter sido um bom ou um mau governo, não é isso que eu estou levantando, mas o que eu levanto, a questão é, quando que nós teremos novamente uma presidenta? Será que nós vamos conseguir um dia, independente de partido político, de posição política, mas uma mulher nos representando? Né? E quando ela foi derrubada, eles nos tiraram do poder. Essa foi a mensagem. Aqui o espaço aqui não cabe, mulher não serve para presidir o país. Isso tudo eu falando independente do que aconteceu no governo dela, mas eu falando dessa questão mesmo simbólica, do que ela representa, né? Para nós e para as meninas, nossas filhas, nossas alunas mais novas, e a mesma coisa com a Kamala Harris, quando minha aluna falou, mas isso e aquilo outro. Eu falei, não estou olhando a mulher, ou o caráter, ou a atitude, ou os erros, ou os acertos. Eu estou falando de simbologia, o que ela representa, né? E até essa questão, né? Eu tenho uma mulher que está lá numa determinada posição de poder e eu quero criticar algo que ela faça, em vez da pessoa, de repente, focar na ação, que a pessoa, ela vai xingar as características morais daquela mulher para se referir àquela mulher, independente se isso tem relação ou não com o que está sendo feito. Então, inclusive, tem um meme que eu compartilhei, praticamente todo ano eu compartilho no 8 de março, que é não me elogie ofendendo outra mulher. Você está me elogiando, a famosa minha ex-louca, né? E essa sororidade seletiva também, né? A ex do meu atual, ela é péssima, ela é horrível. A partir do discurso, do histórico que o seu atual está falando sobre ela também. Uhum. Ou alguma pessoa, alguma outra mulher que você tenha um conflito pessoal, e aí você descarta, né, aquela mulher e em vez de agregar, independente dos questionamentos, dos desencontros, né, em vez de agregar ela numa luta maior. Então, por exemplo, nesse momento, nós, a dependendo da pauta que estejamos discutindo, nesse momento vamos ficar todas juntas, independente do que você pensa ou eu penso, vamos focar na pauta e no que a gente precisa, no que a gente está pensando em buscar e na luta que nós estamos construindo agora, né, no que foi decidido em lutar naquele momento. É isso que eu ia falar, independente da opinião que se sustente, a cura do feminino começa na percepção de que o feminino tem direito de existir. Uhum. E que ele não precisa ser perfeito. Não é perfeito, perfeição é mundo masculino. Uhum. Então, o feminino, independente do posicionamento que se sustente, ele tem esse direito de existir. A gente não precisa ficar eternamente buscando formas de poder que são, na verdade, masculinas. Entende? É masculino. O que é o feminino? É o sentir, é o mundo subjetivo. A gente vive num mundo masculino, com métrica de resultado. Né? Mulheres extremamente feridas indo para a intelectualidade, reféns disso e com a vida pessoal destruída. Eu comento muito isso com as alunas, eu acho que é importante a gente trazer essa consciência. Né? Não é nossa função. Eu, por exemplo, eu não sou da psicologia, mas eu já li muito sobre isso. Né? Mulheres que têm uma carreira de muito sucesso, que conseguem essa realização do masculino intelectual, mas elas estão acabadas como mulheres. Esse é o grande problema. Entende? Então, a gente tem um caminho muito longo pela frente. Quem é meu aluno na Uniandrade sabe, eu falo muito sobre isso nas aulas, e o caminho é extenso. Isso é uma coisa para gerações, é para as nossas descendentes, nossas filhas, nossas netas, e se não tivermos filhos, nossas alunas, as alunas dessas alunas, e vai passando a vida para frente, porque é o que a mulher faz, é passar a vida para frente. Exatamente, esse fruto nós só vamos colher daqui a 2, 3 ou 4 gerações. Gerações, nem estejamos vivas, mas plantamos. A sementinha é a semeadura, né? A sementinha a gente tenta deixar debaixo da terra para ela frutificar, mas não é fácil. Meninas, muito boa a nossa discussão, mas passamos já do horário, né? A gente acaba se empolgando. E quem precisa sair pode ficar à vontade para sair, tá, gente? Vamos parar também a gravação por aqui e vamos continuando aí para as próximas aulas, né? E vamos desenvolvendo também